John Ho certamente corresponde a essa descrição em minha vida. As duas organizações que ele lidera para mim, Equipe e ISS, não funcionam sem ele. Algumas das coisas mais relevantes e efetivas que faço são realizadas por intermédio da Equipe. A organização já treinou mais de 1 milhão de líderes ao redor do planeta e prepara-se para treinar ainda mais. Se algo colocasse a Equipe no rumo errado, muitas coisas em minha vida seriam interrompidas. Isso produziria um caos pessoal. Por isso, John, um grande líder, comanda a organização. E por isso ele está perto de mim em meu círculo íntimo. Quarta pergunta. Essas pessoas agregam valor a você e à organização? Na lei da adição, mostrei como as pessoas somam, subtraem, multiplicam ou dividem no que diz respeito aos outros. As pessoas em seu círculo íntimo devem ser agregadoras ou multiplicadoras. Devem ter um registro comprovado de patrimônio da organização. Há um poema de Ella Haller Wilcox, 1850-1919, que minha mãe costumava recitar para mim quando eu era criança e mesmo na época de minha juventude. Há no mundo 2 tipos de pessoas. Apenas 2 tipos, não mais, eu digo. Não falo das boas, não falo das más, que as boas têm seu fel e as más o seu mel. Não, os 2 tipos de que falo são as que somam graças ou o abandonam em desgraça. Há no mundo 2 tipos de pessoas. Apenas 2 tipos, não mais, eu insisto. Não falo de santas nem pecadoras, que santas têm seus vícios e pecadoras seu bom ofício. Não, os 2 tipos de que falo são as que somam graças ou o abandonam em desgraça. Para seu círculo íntimo, procure apenas as que somam graças. Aquelas que compõem o círculo íntimo também devem agregar valor a você como pessoa. Isso não é egoísmo. Se elas tiverem um efeito negativo, prejudicarão sua capacidade de liderar bem, e isso pode afetar seu pessoal e sua organização. Alguém certa vez me disse que é solitário lá no alto, então é melhor saber por que você está lá. É verdade que os líderes carregam um fardo pesado. Quando você está na frente, pode ser um alvo fácil. Por isso, eu digo que é solitário lá no alto, então é melhor levar alguém com você. Quem seria melhor que alguém que some graças? Não por ser alguém que concorde, mas por ser amigo e oferecer apoio consistente. Salomão, do antigo reino de Israel, reconhecia essa verdade quando afirmou que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Busque para seu círculo íntimo pessoas que o ajudem a melhorar. Quinta pergunta. Essas pessoas têm um impacto positivo sobre os outros membros do círculo íntimo? Acredito plenamente na química de equipe. E se seu círculo íntimo trabalhar junto e funcionar como uma equipe, você precisa também levar em conta como os membros interagem. Primeiro, você quer que eles se ajustem uns aos outros. Assim como membros de um time de basquete têm habilidades complementares e papéis compatíveis, você quer que cada integrante de seu círculo íntimo tenha um lugar em sua vida no qual possa contribuir sem que fiquem pisando nos pés um dos outros. Além disso, você quer que um torne o outro melhor, que um melhore o jogo do outro. Algumas vezes, isso acontece porque as pessoas se encorajam umas às outras. Outras vezes, elas ajudam-se mutuamente ao partilhar informações e sabedoria. E existe ainda ocasiões em que essa melhora coletiva será fruto da competição amigável. Não importa a forma como isso ocorra, se aumentam a capacidade dos outros membros da equipe, também melhoram seus líderes. Identifique, cultive, recrute. Há mais uma pergunta que você deve fazer sobre possíveis integrantes do círculo íntimo. Ela não é relacionada a uma das 5 perguntas que acabamos de discutir. E uma resposta afirmativa não significa necessariamente que essas pessoas devam integrar seu círculo íntimo. Todavia, uma resposta negativa definitivamente quer dizer que não devem fazer parte do seu círculo íntimo. Preste atenção na pergunta. Essas pessoas demonstram excelência, maturidade e bom caráter em tudo o que fazem? Você só pode responder a essa pergunta se conhecê-las muito bem,
o que quer dizer que provavelmente escolherá membros para o seu círculo íntimo a partir do interior de sua organização. De fato, na maioria dos casos, você precisa desenvolvê-los antes que eles estejam prontos para entregar esse círculo. Ao procurar pessoas e ao trabalhar com elas, use o conselho de Ned Barhout, executivo veterano aposentado e também superintendente e consultor da Agilent Technologies, empresa líder em instrumentação científica. No que diz respeito à liderança, ele acredita que há 3 tipos de pessoas em uma organização: os indivíduos que percebem a liderança quase imediatamente e agem em função disso, os céticos que não sabem o que fazer com ela e os negativistas que esperam que aquilo acabe. Eu costumava gastar a maior parte do meu tempo com aqueles que eram mais negativistas, tentando convencê-los a mudar. Agora passo meu tempo com as pessoas que percebem a liderança quase imediatamente e agem em função disso. Estou investindo em meu melhor patrimônio. Quer um conselho? Nunca pare de melhorar seu círculo íntimo. Tenho de admitir que sou abençoado com um círculo íntimo incrível, composto de parentes, antigos funcionários, colegas admiráveis e mentores. Todos eles agregam valor a mim e me ajudam a ter um impacto maior do que seria capaz de causar se estivesse sozinho. Estou sempre em busca de pessoas para esse círculo, porque desde que tinha 40 anos de idade, sabia que sozinho você só chega até determinado ponto. Assim que atinge seu limite de tempo e energia, a única forma de aumentar seu impacto é por intermédio dos outros. Todas as pessoas em meu círculo íntimo têm alto desempenho e ampliam minha influência para além do meu alcance, ou me ajudam a crescer e a tornar-me um líder melhor. Claro que nenhum líder começa com um círculo íntimo forte. Quando os líderes assumem novas posições, muitas vezes precisam construir seu círculo íntimo do zero. Foi o meu caso em 1981, quando aceitei a oferta para liderar a Skyline Church. A igreja tinha uma grande história e reputação nacional. Fora fundada na década de 50 por Orval Butcher, um homem maravilhoso que estava prestes a se aposentar após trabalhar lá por 27 anos. Butcher tocara a vida de milhares de pessoas com sua liderança. Era uma boa igreja, mas tinha um problema. Há anos não crescia. Uma das primeiras coisas que fiz após assumir a função foi me reunir com cada membro da equipe para avaliar as capacidades individuais. Quase que imediatamente descobri que a igreja se estabilizara. Os membros da equipe eram boas pessoas, mas não eram grandes líderes. Não importava o que eu fizesse com eles, eles nunca seriam capazes de levar a organização ao ponto que precisávamos alcançar. Em uma igreja daquele tamanho, a equipe é o círculo íntimo do líder. Se a equipe é forte, o líder pode ter um impacto enorme. Se a equipe é fraca, ele não conseguirá causar grande impacto. É a lei do círculo íntimo. A tarefa que tinha pela frente era clara. Precisava afastar os líderes fracos e trazer outros melhores. Era a única forma pela qual conseguiria modificar a situação. Mentalmente, dividi as pessoas em 3 grupos, de acordo com sua capacidade de liderança e de produzir resultados. Dispensei imediatamente o terço inferior e comecei a substituí-los pelas melhores pessoas que pude encontrar. Depois, comecei a trabalhar com o terço intermediário e, a seguir, com os que eram considerados do alto escalão. Imediatamente, a organização começou a crescer. Depois de 3 anos, todos os membros originais da equipe, com exceção de 2, tinham sido substituídos por líderes mais bem preparados. Como o círculo íntimo estava em um novo patamar, a organização também era capaz de galgar um novo patamar. Com o passar dos anos, aumentamos a frequência semanal de 1.000 para mais de 3.000 pessoas. O crescimento e o sucesso que tivemos na Skyline se deveram à lei do círculo íntimo. Quando montamos a equipe certa, nosso potencial é multiplicado. E em 1995, quando saí, outros líderes de todo o país buscaram contratar meus principais membros da equipe para suas organizações. Eles reconheceram o poder da lei do círculo íntimo e quiseram contratar a melhor equipe que pudesse para aumentar o seu potencial. Lee Iacocca, renomado industrial do setor automobilístico americano, diz que o sucesso é fruto não do que você conhece, mas de quem você conhece e de como se apresenta a cada uma dessas pessoas. Há muita verdade nisso. Se você quer aumentar sua capacidade e maximizar seu potencial como líder,
Seu primeiro passo sempre é tornar-se o melhor líder possível. O seguinte é se cercar dos melhores líderes que conseguir encontrar. Nunca se esqueça de que o potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. É a lei do círculo íntimo. É a única forma de você atingir o patamar mais alto possível. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do círculo íntimo à sua vida? Você sabe quem são os membros do seu círculo íntimo? Antes de você ocupar uma posição de liderança, eles são as pessoas a quem você procura em busca de conselhos e de apoio, e às quais pede ajuda para realizar as coisas. Quando você lidera uma equipe pequena, todos esses funcionários também são parte de seu círculo íntimo. Pegue lápis e papel e enumere os nomes dos integrantes do seu círculo íntimo. Ao lado de cada nome, escreva aquilo com que a pessoa contribui. Se elas não tiverem um papel bem definido, uma função clara, escreva qual o possível potencial que você acha que elas têm. Busque lacunas e duplicações. Depois, comece a procurar pessoas para preencher as lacunas e avalie como eliminar redundâncias. E esteja preparado para desafiar os atuais integrantes com possível aumento de suas expectativas. Grandes círculos íntimos não são formados por acaso. Líderes eficazes estão sempre desenvolvendo os atuais e os futuros membros do círculo íntimo. Como fazem isso? Passando mais tempo estrategicamente com eles para orientá-los e desenvolver relacionamentos, delegando mais responsabilidades e esperando mais deles, conferindo-lhes mais crédito quando as coisas funcionam bem e responsabilizando-os quando as coisas desandam. Estude sua lista de membros do seu círculo íntimo para descobrir se está dando esses passos com eles. Caso contrário, faça mudanças. Além disso, esteja certo de usar essa estratégia de desenvolvimento com um conjunto de membros em potencial do seu círculo íntimo. Se você lidera uma equipe maior, nem todos os que trabalham para você farão parte de seu círculo íntimo. Quando é que você deve se transferir para um círculo íntimo menor, uma espécie de equipe dentro da equipe? Quando sua equipe imediata for superior a 7. Quando você já não conseguir liderar todos diretamente. No caso de trabalho voluntário, quando outros, além da equipe remunerada, também fizerem parte do círculo íntimo. Se isso descreve a sua situação, utilize a mesma estratégia de desenvolvimento que acabei de apresentar e comece a pensar em criar um círculo íntimo menor.